Coligação PL e União Brasil. Vocês estão satisfeitos com essa coligação? E, diante dessa coligação, qual o futuro da direita na Bahia? Vou discutir brevemente com vocês isso aqui nesse vídeo. E, de início, lembro-lhes que surgiram duas opiniões, né? As pessoas que apoiaram, sustentando que seria uma forma de impedir que o PT tome a prefeitura também, já que já tem o Estado e a União na mão do PT. Mas, nesse caso, o candidato, ao que parece, será do MDB e não diretamente do PT, que é o Geraldo Júnior, apesar de que estão hoje no mesmo grupo aqui na Bahia, né? Então, esse é um pensamento. O outro pensamento é que não convém se unir a esse grupo de centrão fisiológico que o União Brasil representa e com muitas políticas de esquerda, como analisaremos logo mais adiante. O ideal, desse ponto de vista, seria que o PL lançasse uma candidatura própria, porque assim teria ali uma majoritária tentando, já que temos um eleitorado em que, vamos colocar que você tenha 20% mais à direita, 20% mais à esquerda, você tem ali uns 60% que pode ir para um lado ou para o outro, né? Então, você conseguiria talvez chegar a um segundo turno contra o próprio Bruno Reis, ou pelo menos fazer uma boa campanha e apoiar os candidatos a vereadores. Quando você tem um candidato da majoritária para andar nos bairros, você fortalece as candidaturas dos vereadores. Se nós temos na Câmara 43 cadeiras, então, se você considerar pelo menos aqueles 20% que a direita está concentrada no PL, enquanto o centro e a esquerda estão pulverizadas em diversos partidos, nossa, você teria uma quantidade maior de votos e na eleição proporcional você conseguiria mais cadeiras. Será que conseguiríamos 20% das cadeiras se tivéssemos uma candidatura própria no PL? Bom, mas depois dessa coligação, o que se tem falado é que a probabilidade é que o PL consiga apenas 3 cadeiras, né? É o que tem sido especulado, né? Ou seja, o PL poderia alcançar muito mais se tivesse uma candidatura própria, ainda que não ganhasse, poderia ter mais vereadores e poderia apoiar a União Brasil no segundo turno, porque durante o primeiro turno a caminhada nos bairros será favorável, as caminhadas serão favoráveis ao União Brasil, aos candidatos a vereador da União Brasil e não mais aos do PL. Então, nesse aspecto me parece que não foi uma boa escolha, e ainda que seja no segundo turno, será que essa escolha agora para apoiar desde o primeiro turno vai ter uma vice-prefeitura, ou as secretarias poderiam ser discutidas, né, no segundo turno, etc. Ou talvez estejam vislumbrando já a eleição seguinte de 2026 para apoio ao Senado ou ao governo do Estado. Será que isso que entrou na equação? Mas é muito difícil para a direita conservadora e libertária apoiarem o União Brasil. Não se fica confortável para os conservadores apoiar um grupo que é coordenado pelo Assemineto, que adotou políticas de extrema esquerda, como nunca vimos antes na história. Comecemos pelo aumento do IPTU, como a expropriação gradativa da propriedade privada, para usar o termo de Karl Marx, que foi implementado logo que ele assumiu no seu primeiro mandato. Quando ele retomou também o foro da enfiteuse, depois acabou tendo que suspender, com a indústria das multas da Transalvador, com a política do pão e circo, que tem sido acentuada, assim como ocorre no Estado também, o município faz a mesma coisa e faz com que a população fique embebida nesse ópio da política do pão e circo e esqueça de produzir riqueza, de voltar o seu pensamento focado em produzir, em crescer, em evoluir. A cultura fica rasteira, em vez de se cultivar uma cultura para o aprimoramento das virtudes, passa-se a política do pão e circo, ou então para políticas identitárias. E com a política identitária, as pessoas só conseguem ter um raciocínio raso, em que todas as questões da vida social ou até individual são olhadas através da lente da política identitária. Isso é uma redução da capacidade humana, e isso tem sido implementado tanto no município como no Estado.
isso também na educação, que tanto no município como no estado, nós temos um grande problema, a educação dentre os piores índices do Brasil, né? E, inclusive, no estado não fica muito atrás, porque o Jerônimo, o atual governador, ele era o secretário de Educação. Vocês lembrem que o PT está há 20 anos aí no governo do estado, vai completar 20 anos, e a educação da Bahia está nesse estado quem está, com um governador que disse que é a favor da aprovação automática, né? E em relação à pobreza aqui do nosso estado, a pobreza de 11% abaixo da linha da pobreza, saiu no mapa da desigualdade em março desse ano. O cenário da economia não é de hoje, o ambiente da economia, o ambiente de negócios é muito ruim em Salvador, e para se agravar durante a pandemia, o prefeito Assemineto ainda havia feito o lockdown, proibindo o funcionamento de empresas, intervindo na liberdade econômica e levando diversos pequenos empresários à falência. Ao mesmo tempo que proibiu o funcionamento, continuava cobrando a TFF, que é a taxa de fiscalização do funcionamento, ou seja, cobrava a taxa do funcionamento, mas impedia de funcionar. Nós, na época, fizemos uma ação judicial sobre isso, mas o judiciário moroso e, às vezes, até parece tendencioso, mas não houve a apreciação da liminar a tempo, a pandemia já acabou e o prejuízo já é amargado pela cidade de Salvador, né? Então, na pandemia nós vimos diversas políticas, fechamento de praias, fechamento de igrejas, coisas totalmente ilegais e inconstitucionais, nós vimos sendo feitas aqui, políticas absurdas sendo feitas aqui no município de Salvador. Um estado de sítio feita por um prefeito, né? Mas que andava de mãos dadas, inclusive, com o governador da época, que é o Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, lá do governo Lula. E também temos um alto índice de desocupação hoje, em Salvador. No estado da Bahia, a última vez que eu vi, a renda per capita era R$ 878, menos que o salário mínimo. E a desnutrição infantil também é um grave problema aqui da capital baiana. Bom, com esse cenário catastrófico, apesar de que existem algumas obras acontecendo na cidade, realmente, né, algumas foram feitas antes pelo Rui Costa, outras também pelo Assemineto, o Bruno Reis deu continuidade, com algumas obras boas, sejamos justos. No entanto, isso é o mínimo se considerarmos todos esses aspectos que eu mencionei aqui e muitos outros, porque isso aqui é só exemplificativo. Então, tinha um prato cheio aí para ser debatido com a candidatura própria do PL, e que isso não deixa à vontade o conservador nem o libertário estar no mesmo barco. E agora, qual é a consequência disso? Será que no debate eleitoral os conservadores e os libertários terão que se emudecer para não entrar em conflito com a sua própria coligação? Será que nos próximos anos a direita dos valores, não a direita patrimonialista, que é representada aí pelo centrão fisiológico pragmático do União Brasil, Democratas, PFL, etc. Será que a direita dos valores conservadores e libertários serão absorvidos pelo centrão? Então, isso é um risco que em Salvador estamos assistindo, parece que acontecer. Mas permaneçamos firmes nos nossos valores, defendendo as nossas convicções e torçamos para que a nossa cidade tenha um horizonte melhor do que nós estamos conseguindo enxergar hoje. Um abraço.